Bom dia, mais um dia da nossa jornada de gratidão. Eu tenho certeza que Deus tem falado no seu coração nesses dias, temos sido transformadas, temos tido uma nova... depois que eu comecei, eu tenho tido mesmo uma nova perspectiva em relação à gratidão, meu relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que tem acontecido isso na sua vida também. Foi um convite de Deus para nós e nós aceitamos esse convite e foi um desafio, isso tem sido um desafio, mas eu tenho feito isso. Sempre no dia eu procuro algo, Bárbara, eu procuro algo que realmente eu vou ter gratidão mesmo antes do findar daquele dia, e Deus tem me surpreendido. Eu não sei você, Deus tem me surpreendido assim. Sempre acontece algo naquele dia que me desafia a agradecer, de eu enxergar que Deus esteve comigo durante aquele dia, que foi através de coisas pequenas, coisas assim bem normais. Deus está comigo e Deus está com você. Esses dias Ele tem falado muito comigo, muito mesmo. Hoje eu fui encontrar uma amiga que eu precisava de encontrar ela, e eu fiz uma pequena viagem, né? Fui lá e na hora que eu estava indo, eu estava ouvindo uma mensagem, e naquela mensagem eu ouvi o próprio Deus falando comigo de uma forma muito, muito forte. E eu comecei a falar em línguas no carro, orar para minha casa, pela minha vida, e eu falei: Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, Ele está conosco. E nesses dias Ele tem nos trazido para tão perto, né? Eu não sei você pode falar isso, mas a gratidão, ela traz Deus para perto de nós de uma maneira muito, muito diferente. Os meus dias não têm sido fáceis, e eu tenho certeza que de vocês também não, porque quando nós entramos num propósito principalmente esse propósito, gratidão, principalmente esse, de você agradecer, eu tenho sentido mesmo a fúria do inferno. Ao mesmo tempo que eu tenho sentido a fúria do inferno, eu tenho enxergado com os meus olhos espirituais uma proteção ao meu lado, ao lado da minha família, como se fosse uma cerca mesmo. Anjos estão ao meu redor, e eu quero que você tenha essa percepção espiritual. A gratidão faz você enxergar isso, que no meio, nós temos estudado aqui, né, esses dias, os benefícios, estudamos que Paulo estava ali no meio daquele navio e todos estavam desesperados. Estava acontecendo um problema ali, Atos 27, estava acontecendo uma tempestade, mas nesse momento ele agradeceu a Deus, e ele falando assim: olha, o anjo, ele veio, Deus enviou um anjo, e o anjo me tranquilizou de que nada vai acontecer. E Paulo estava tranquilo, tranquilidade, ele estava em paz. E a paz acontece quando nós somos gratos por estar passando por tempestade e Ele está conosco, e a gente tem a certeza que Ele está conosco. Paulo estava na tempestade junto com aquelas outras pessoas que estavam no barco, mas ele tinha paz. Só ele tinha paz ali. Por quê? Porque o anjo apareceu para ele. O anjo não apareceu para outro. Ele falou assim: olha, podem ficar tranquilos, porque o anjo apareceu para mim e nada vai acontecer conosco. Nós vamos chegar do outro lado. E ele falou, e eu creio naquilo que o anjo da parte de Deus falou. Eu creio. Aí que está a chave. Eu creio no que o anjo da parte de Deus falou, que nada vai nos acontecer. Eu não tenho vivido dias fáceis, não tenho vivido situações fáceis,
mas eu tenho certeza, porque o anjo falou que ao meu redor, ao redor da minha família, está um muro de proteção. E eu sei que está do seu lado também, eu sei que está ao seu redor também. E nós temos aprendido esses dias, né? Nós aprendemos os benefícios da gratidão, nós aprendemos pela ciência o que a gratidão faz no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, faz na nossa vida. Nós temos aprendido o que uma mulher, uma mãe que é grata, como que ela pode transformar, como que ela pode proteger a casa dela. É uma proteção. Nós temos aprendido tantos benefícios e ontem nós falamos a respeito disso, que nós não podemos ser gratas se a gente está com alguma coisa no nosso coração, se a gente tem que perdoar alguém, nós não somos gratas se a gente tem alguma coisa para resolver no nosso passado, na nossa vida, nós não conseguimos ser gratas. Então ontem nós oramos para nosso espírito, não é? Para a bênção do espírito, aquela oração é abençoada demais. Pode deixar que eu vou fazer, eu estou fazendo o e-book, depois eu vou mostrar para vocês a capa do e-book. Eu estou fazendo esse e-book para presentear vocês, para nos presentear esses dias, que eu também quero ter registrado tudo isso que nós falamos aqui, e para você receber mesmo com gratidão esse presente, para você lembrar todos os dias que aqui nós aprendemos esses dias a usar, a manusear a arma da gratidão. E nós temos aprendido, e nós oramos ontem para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo, né? E Deus ministrou tão profundo no nosso coração na madrugada de ontem. E teve uma mãe até que me enviou a mensagem, ela falou assim: você podia fazer uma vigília, pastora. E nós estamos aqui, né, para poder, na dispensação do Espírito, para que Deus possa continuar fazendo essa obra que Ele tem iniciado em nós, para a gente entrar no ano que vem. Nós vamos entrar tão diferentes. Eu sempre lembro que eu fiz uma série no final do ano também, que chama Forte e Corajosa. Mãe Forte e Corajosa. Quantos desafios eu passei ali. Quantos desafios eu passei ali, meu Deus do céu. Eu passei muitos desafios. Eu lembro naquele ano, eu falei assim: Deus, eu vou ter que ter muita coragem. E eu lembro nesse propósito que eu fiz. E eu ia sem, assim, com tantos empecilhos, até mesmo para fazer uma postagem. Eu falei: gente, eu não tô sendo forte, não tô sendo corajosa, mas eu consegui terminar aquela série. E durante aquela ministração toda, foi na época do Natal, eu lembro direitinho, durante aquela ministração toda, como que a minha vida foi transformada. E nós somos desafiadas por Deus para a gente colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo esses dias. E hoje, a partir de amanhã, nós já vamos receber, né, as convidadas para a gente poder estar, para elas poderem estar testemunhando do favor de Deus, do que a gratidão fez na vida delas. E também a gente vai estar orando juntas cada dia por algo, né? Nós vamos orar por aquilo, pela nossa família, nós vamos orar, nós vamos colocar nesses próximos dias. Nós já chegamos, só faltam 8, 9, 10, 11, 12, só faltam 4 dias, 4 noites para nós estarmos aqui juntas. E muitas coisas Deus tem para fazer ainda. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma desde quando nós começamos essa série. Eu não sou mais a mesma. E eu tenho aprendido mesmo. Eu falei assim: Deus, me aconteceu isso agora, de novo, mesmo problema. Amanhã eu vou ver nesse dia algo para eu me alegrar. E eu tive ali com a minha amiga de infância. Ela sempre arrumou meu cabelo. Ela tem um salão aqui. Eu tenho que viajar para ir na cidade, mas eu fui assim, sempre intencional de ir lá uma vez no mês. E nada estava me favorecendo para eu ir lá hoje, nada. Porque eu falei: gente, eu vou viajar 1 hora para ir, 1 hora para voltar,
mas eu entendi que é porque quando eu estava indo nessa 1 hora, meu Deus, como que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu literalmente, foi uma presença tão forte no carro, Deus me fazendo voltar para a rota, mas tão forte, tão forte. Eu falei assim, Deus, eu vim aqui, não foi para estar com a minha amiga, porque eu a amo, né? Foi para ela sempre me dar de presente para eu arrumar o cabelo. Eu tava lá para receber esse presente, mas muito mais que isso, eu fui para Deus falar comigo no caminho, e eu falei, eu agradeço, porque eu vim e o Senhor me, sabe, foi além para me fortificar. E o contrário o contrário de gratidão é o descontentamento. O que o descontentamento faz? O descontentamento, ele potencializa os nossos problemas. Todos nós temos problemas, todas. Quem, aqui, se eu falar assim, quem tem problema, tem umas que têm problemas maiores do que outras, mas todos temos problemas, todos temos desafios, todos estamos passando. Se você é cristã, se você é uma mulher cristã, se você é mãe cristã, você está passando problema, você está passando desafio, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, se nós cristãos estivermos na sombra e água fresca, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com você se você estiver na sombra e água fresca. Criar filhos no mundo hoje está sendo um desafio. Criar filhos, administrar a família, casamento. No mundo que nós estamos hoje com valores cristãos, é um desafio, estamos em uma guerra. Sabe? Estamos vivendo em uma guerra, mas a gratidão, ela nos leva para esse lugar de que você olha os seus problemas e você não vê eles tão grandes, porque você está perto de Deus. Todas as vezes que eu estou no avião, eu lembro dessa frase que muitos de nós conhecemos, né? Quando você está em cima do avião, ali embaixo é tudo pequenininho. Por quê? Porque você está perto, você está nas alturas. E quando você está alto, quando você está nas alturas com Deus, os seus problemas ficam pequenos. Então, o descontentamento, que é o contrário da gratidão, que é a ingratidão, né? Quem é ingrato, ele é descontente, ele não é contente. A ingratidão, ela potencializa, ela põe os seus problemas, ela põe os nossos problemas como se fosse numa lente de aumento. Mas o que nós podemos fazer, né, quando a gente nesses dias, nós estamos tirando todo o descontentamento de nós. Ontem foi o dia que eu recebi testemunhos, né, de perdão. Ontem foi o dia da gente limpar esse descontentamento. Mas quando eu troco a gente ficar livre da ingratidão, é somente o primeiro passo, é algo que você tem que ir sempre. O próximo passo é você encontrar contentamento. E eu tenho feito isso, eu falo assim, Deus, qual que é a parte nesse dia, que eu tenho passado dias difíceis, nesse dia que eu posso encontrar contentamento? E aí que eu posso encontrar alegria? O que nesse dia que aconteceu, de todos os meus desafios que aconteceram, o que eu posso achar nesse dia que me traz alegria? Porque você tem que trocar. Então, é como se fosse mesmo uma semente para você plantar e plantar naquele lugar. Então, você tira a semente do descontentamento e você planta a semente do contentamento, você planta a semente da gratidão. Você não só deve arrancar, mas você deve trocar essa semente, você deve trocar esse hábito da insatisfação, do descontentamento, da ingratidão, pela semente da gratidão, da satisfação em Deus. Quando você olha para a vida do seu filho e você vê às vezes tantos defeitos, mas eu tenho certeza que por pior que ele esteja, ele tem qualidades, ele tem algo ali que você pode agradecer, que você
Você é mãe, você gerou. Tem tantas mulheres que não geram. Eu demorei muito para gerar, né? O primeiro filho meu, apesar de eu ter um filho já de 23 anos, eu casei muito novinha, mas eu queria ter filho rápido. Eu fiquei 2 anos para ter o meu primeiro filho e 10 anos para ter o segundo, porque eu tenho endometriose. A endometriose causa infertilidade. E eu sei o que é lutar contra a infertilidade. E Deus, Ele te fez mãe, Ele fez você gerar. Isso é maravilhoso demais. Isso é algo para você agradecer, sabe? Ele confiou em você uma missão. Ele confiou. Você olha para o lado, você vê tantas mulheres que tentam gerar. Eu sei o que é essa luta. Eu lembrei agora, quando eu fui no Brasil dessa vez, eu ia numa igreja, assim, a segunda-feira, sabe? A tarde da vitória. Sabe aquelas igrejas que fazem os propósitos, né? E eu peguei um ônibus, eu tirei foto do ônibus agora que eu fui. Eu pegava o ônibus, eu passava dentro dessa comunidade e eu estava lá na tarde da vitória, toda segunda-feira, 3 horas da tarde, fazendo as campanhas. E aí eu fiz essa campanha, por essa causa me colocarei de joelhos. Por essa causa me colocarei, eu falei, Senhor, abre minha madre de novo, eu quero engravidar de novo, eu quero ser mãe de mais filhos. O Senhor abriu a minha madre uma vez, porque eu pedi ao Senhor, abre de novo. E aí, isso mesmo, Ivone, que olha, meus 3 filhos têm um bom coração, e isso é extraordinário. E na hora que, aí foi na segunda-feira, eu fui todas as segundas-feiras da campanha, quando foi na última segunda-feira, na hora que eu cheguei, a pastora revelou assim, Deus usou a vida dela e falou assim, você está grávida. E no outro dia eu fiz o teste, eu estava grávida do meu Caleb. E então, quando eu estava lá no Brasil agora, na hora que eu estava indo assim, subindo a rua, eu vi o ônibus pequenininho que passa dentro da comunidade. Eu estava de carro, eu olhei e falei, Senhor, obrigada por esse milagre, pelo milagre que o Senhor abriu a minha madre. E aí eu olhei aquele ônibus e Deus me fez voltar. E em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, e hoje você vai fazer isso. Deus vai tirar a semente de ingratidão. Eu sei que a sua vida até aqui deve ter sido muito difícil. Sabe o que eu estava pensando hoje? Como que eu estou preparando algo assim para vocês. Deus tem me falado muito forte, sabe? Como eu falei assim, o nosso relacionamento, nós somos mulheres e às vezes você olha assim eu tive cesariana, né? Então eu tenho um corte assim, e na minha última cesárea eu tive problema na hora do parto, né? Eu tive problema na hora do parto, então na hora que ela foi costurar, ela costurou tudo torto, minha barriga ficou tão feia. E eu fiquei ali. Então, o que a sua história te conta, né? E às vezes nós não somos gratos às vezes pela barriga que nós temos. Os meus seios agora, eu sempre fui insatisfeita com eles, porque eu não tinha quase, por isso que eu coloquei silicone na época, eu não tinha nada. E aí eu era tão insatisfeita, fui lá e coloquei o silicone. Depois de 15 anos, tem que tirar o silicone porque ele me deu problema, eu tive a síndrome ásia. E aí, ele me causando tanto problema, tive contratura. Na hora que eu fui tirar, aí dá um corte, corta tudo, fica com tudo cheio de cicatriz. Mas essas cicatrizes, ela conta uma história. Os meus seios amamentaram os meus filhos. Sabe? Então a gente tem que agradecer pelo corpo que a gente tem. O seu corpo, a sua vida, ela te conta uma história. Ela conta uma história de Deus em seu corpo, nos seus seios, na sua barriga, no seu útero. Ele carrega uma história. E essa história é poderosa. Outro dia eu vou falar para vocês fazerem algo aqui da gratidão, que vai ser uma coisa meio louca. Vamos ficar só aqui entre nós, tá? Mas eu fiz isso e é poderoso demais. Você chega perto do espelho, assim, né? Na hora que você for tomar banho, e você olha bem assim no espelho para você toda e fala assim, Senhor, eu agradeço por tudo aquilo que eu sou. Eu agradeço pelos meus seios, pelas minhas marcas,
pelas minhas estrias, eu agradeço porque o meu corpo carrega a minha história. Isso é forte demais. Isso é forte. Eu falei assim, Senhor, eu agradeço porque a minha barriga carrega uma história dos meus filhos. Eu lembro quando eu fui, o parto do meu filho foi muito difícil, do mais novo. Na hora, né, durou muito tempo e na hora eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu passei, sabe, momentos de terror ali. Eu falei assim, Senhor, isso, sua história, olha a história da Camila. Eu tive câncer de mama, eu tive que retirar o seio esquerdo, mas agradeço por estar viva. Eu não sei como que está a aparência, né, sua, mas essa é a sua história, Camila. Deus guardou você. Essa é a história que você tem para contar e ela é poderosa porque eu estou sendo abençoada por ela. Eu sei o que é sentar num lugar onde as mulheres ali estão fazendo quimioterapia, mas são nesses momentos que a gente sente a mão de Deus e sente que o Senhor é conosco. Hoje, Camille, você vai chegar e vai olhar assim para o seu espelho, o que você sente? Você tem que sentir orgulho da sua história, dos seus seios. Olha o que ele enfrentou. Olha o que ele enfrentou. Ele enfrentou um câncer, uma célula cancerígena que ia te matar. Ele é um guerreiro, os seus seios, ele é um guerreiro. A barriga que você teve, ela é uma guerreira, o seu útero é um guerreiro. Eu era para eu morrer ali naquele parto, mas o Senhor esteve conosco. As nossas histórias, as nossas cicatrizes é porque o nosso corpo viveu e nós temos que agradecer. O nosso corpo teve vida, o nosso corpo tem uma história e nada pode tirar a história do seu corpo. Ainda que ele não seja perfeito, ele é perfeito aos olhos de Deus. Ele é perfeito para você porque ele carrega os mínimos detalhes que você tem. Sabe? Por isso que ele vai, né, envelhecendo, mas ele vai envelhecendo com a sua história de vida. Com a sua história de vida. Não deixa ninguém, e nem você mesmo, primeiramente, não deixa ninguém desmerecer as cicatrizes que você carrega. As cicatrizes que você carrega. Às vezes você engordou, você emagreceu porque você estava num momento difícil e você carrega ali as estrias no seu corpo porque é um momento que você passou. Não queira ficar livre delas, você não deve aceitar, você deve se cuidar, você deve fazer de tudo, mas cicatriz, não tem nada que tire a cicatriz, você já viu? Nada. Eles podem camuflar, eles podem hoje fazer tatuagem, mas ela está ali, ela faz parte da sua história. Então agradeça hoje, sabe, por você ter esses olhos, por você ter esse cabelo, por você ser você. Agradeça por você, sabe, por você ter esse corpo, por você, do corpo do jeito que tá. Agradeça por ele, há um poder nisso. Faz isso na hora que você for tomar banho. Você fala assim, olha, né, se você fala assim, hoje eles falam que quando você tira o silicone, eu fiquei 15 anos com silicone, e aí essa comunidade do explante que ajuda a gente tal, ela fala assim, ó, já que você vai fazer o explante, então você tem que pegar suas fotos quando você não tinha seios, porque vai ser chocante para você. E eu fiquei pensando, e aí ela falou assim, você vai ter que ir acostumando, mas eu falei assim, eu não quero ver a foto, sabe por quê? Porque eu não sou aquela mais, eu não sou aquela menina de 20 anos, tava na minha ação, eu falei assim, eu não sou aquela menina de 20 anos mais, eu não quero nem ser aquela, eu quero ser eu hoje, eu quero saber quem eu sou hoje. Então na hora que eu cheguei e na hora que eu vi, né, assim, falei, essa sou eu hoje, esse é o que eu tenho hoje, livre. Quando eu tirei o silicone, eu respirei melhor, eu dormi melhor, e depois eu vou falar sobre isso para vocês. A síndrome IASE, doença do silicone, ela é verdadeira, e quem pode falar isso é só uma outra mulher que tem e que está passando. Nenhum homem, nenhum médico, nenhum cirurgião plástico,
Ele pode falar isso por você. Ai, não causa nada. Ai, não é. Às vezes a gente é tido como doidas, sabe? Mas não, é real, existe, sabe? E só você quem sabe. Só você quem sabe. Ninguém sabe da sua história, ninguém sabe, é só você. Então, esses dias você vai procurar na sua história motivos de agradecer. Camille, muito obrigada por você ter compartilhado conosco o seu motivo de alegria. O seu motivo de alegria. Eu não tenho, né, os meus... Eu não tenho o meu seio esquerdo, mas eu estou aqui com vida. Isso é forte demais. É você ter alegria e você vai agradecer pelos seus seios. Por quê? Porque ele foi um guerreiro. Ele passou a luta com você. Ainda que você tivesse sem os dois, né? Isso mesmo. Deus me deu de presente ele de que você estava completando 36 anos, que é a vida do Davi, né, Ivone? A gente ora aqui pelo Davi sempre, o Guilherme. Isso, nós temos milagres para contar. Deus abriu a minha madre através do meu filho. Eu lutei contra a infertilidade. Os dois venceram a infertilidade, a endometriose. Que história de bênção. Eu paguei o preço, fui lá, né? Peguei o ônibus e a gente paga o preço de oração e é motivo de agradecimento. É motivo de agradecimento. O seu útero, ele carrega uma história de vida, sabe? Todas as nossas doenças ginecológicas, quando a nossa história, né? Quando nós internalizamos o nosso, fala assim, quando a boca cala, o corpo, os órgãos falam. Tem um livro, né, da psicologia, eu estou estudando terapia, fala assim, quando a nossa boca cala, quando a gente fica em silêncio, nossos órgãos falam. E os nossos órgãos, os nossos órgãos femininos, eles falam muito por nós. Fibromialgia, endometriose, ovário policístico, tudo está falando com você algo. Tudo, todas as irregularidades ginecológicas está falando com você algo. Quer contar para você alguma coisa, quer te chamar a sua atenção. E nós vamos falar, sim, muito sobre isso esse ano. Então, eu quero... Neemias, ele estava lá, Neemias capítulo 8, versículo 10, fala assim, capítulo 8, versículo 10, eu vou ler rapidinho para a gente orar nesse momento, mas eu ainda tenho tempo. Neemias capítulo 8, versículo 10, e Neemias acrescentou, hoje é um dia para ser comemorado, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com o que passam necessidade. Esse é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês não devem ficar desanimados e tristes. Neemias estava desejando que o povo se alegrasse antes da construção. Olha que interessante. Durante a reconstrução dos muros quebrados de Jerusalém, Neemias queria que o povo experimentasse a alegria que Deus estava experimentando deles reconstruírem, deles terem a reconstrução no coração. E é interessante que nessa passagem, depois vocês leem o capítulo 8 todo, eles vão ler a respeito de tudo que Deus fez, para que eles pudessem se alegrar. Então, Neemias, ele chama o povo e fala assim, vem cá, vocês vão ouvir as leis do Senhor, ouvir o que Deus fez para o pai de vocês, o que Deus fez com o povo de Israel, e hoje é dia de nós alegrarmos por tudo aquilo que Deus fez. Então eles se reúnem ali na hora que eles estavam começando a construção para poder se alegrar. E aí, por que Neemias fez isso? Porque aí eles teriam forças para andar a próxima milha e para construir. Se a alegria, a gratidão tomar conta do seu coração, for parte da sua vida, você vai ter forças para continuar construindo. Você vai ter forças, a alegria do Senhor. Se a gente colocar a nossa alegria no Senhor, nós vamos ter forças para reconstruir aquilo que Satanás às vezes destruiu, ou aquilo que nós mesmos destruímos. Porque
Hoje eu até coloquei ali uma mensagem daquele psiquiatra, Ismael, eu gosto muito dele. É interessante que ele falando assim, tem maldições hereditárias. Ele falou, eu nem vou falar sobre isso agora, mas existem maldições comportamentais. Existem comportamentos que nós fazemos que abrem o caminho para que Satanás coloque sim maldição na nossa vida. Eu achei isso muito interessante. Maldição comportamental e a alegria, a gente colocar a nossa alegria no Senhor é um comportamento, é uma atitude que atrai bênçãos para nós. Gente, isso é muito forte. E Neemias, ele falou isso. Ele falando assim, vem cá, nós vamos ler as leis de Deus e nós vamos, hoje é dia de se alegrar, não chorem. Não chorem pelo que passou, porque o povo estava chorando aqui. O povo, na hora que reuniu para poder reconstruir, e na hora que estava lendo o livro das leis, aí eles começaram a chorar. Ele falou, não, nós estamos reunindo aqui para poder se alegrar. Hoje é um dia para ser comemorado e nós não devemos chorar. Esse é o dia para ser consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês e vocês não devem ficar tristes nem desanimados. E essa palavra deu ânimo para eles, deu estratégia para eles continuarem e fazerem a reconstrução dos muros. Reconstrução, às vezes nós olhamos tantas coisas que foi destruída da nossa vida que nós não temos força para poder reconstruir novamente. Eu não tenho força mais para orar por esse filho, eu não tenho força mais para poder trabalhar no meu casamento, eu não tenho força mais para reerguer minhas finanças, eu não tenho força mais para lutar, para buscar a cura para o meu corpo físico. Mas Deus te fala hoje que o grande segredo é você colocar a sua alegria no Senhor. Quando você colocar a sua alegria no Senhor, gratidão no seu coração, você vai ter forças suficientes para poder reconstruir muros caídos. Para poder reconstruir muros caídos. Isso é maravilhoso demais, isso é poderoso demais. Ainda havia ali muito trabalho para ser feito naquela cidade. Havia muitas feridas sociais para serem curadas. Sim, havia feridas no meio do povo, tanto que na hora que começaram a ler o livro, as histórias daquilo que Deus fez, eles começaram a chorar, eles começaram a entristecer. Havia as feridas sociais para serem curadas e às vezes na sua casa existem feridas de relacionamentos para serem curados. Social, na igreja onde você fazia parte, às vezes nós somos cristãos e o tanto que às vezes nós sofremos dentro da igreja, sofremos com líderes, com pastores e você leva isso no seu coração. Eu quero te falar, dê uma chance, dê uma chance. Dê uma chance. Se você está sofrendo muito na sua igreja, se você não vai mais na igreja porque você sofreu, porque você, sofreu perseguição, porque você foi rejeitada, vai para outra, não fique em casa. A igreja é o lugar de comunhão. A igreja é o lugar que nós crescemos. E Deus está falando para você hoje, eu não sei se você está chateado com a igreja, se você foi ferido com a igreja. Eu quero falar que tem um lugar para você. Não fique sem congregar, vá congregar. Perdoe o passado e vá congregar em outro lugar. Dê uma chance. Dê uma chance, aconteceu isso comigo e eu dei uma chance, eu já estou numa igreja abençoada, com os pastores abençoados. Então havia ali feridas para serem curadas e havia muito da palavra de Deus que eles não haviam experimentado ainda e que eles iriam experimentar depois da reconstrução do muro. Então eu falo para você, essa chave da alegria vai te dar energia suficiente para você reconstruir muros caídos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos fazer aquela oração. Hoje a oração vai ser para você. Hoje nós vamos abençoar o nosso espírito com a alegria do Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo.
vai congregar, isso mesmo, congregue. Deixa eu falar para você, eu passei, eu já fui rejeitada de grupos, eu já fui rejeitada por pessoas e nós sempre vamos passar por isso, sempre. Olha, eu entendi uma coisa e eu pedi um dom a Deus uma vez que eu falei sobre isso. Eu tenho que ter o dom de dizer adeus para pessoas, para ciclos que fecham, para lugares que não está sendo bênção para as nossas vidas mais, para as pessoas. A gente tem que chegar e falar assim, fechou, Senhor, me dá o dom de saber que aqui fechou, mas que em outro lugar, porque a igreja, ela vai ser muito atacada agora nessa era que nós estamos, porque o objetivo de Satanás é exterminar com a igreja, sabia? Porque é na comunhão com os irmãos, é na comunhão com as pessoas que nós somos transformados, que nós somos lapidados. É na igreja que você ensina para o seu filho a hierarquia, o pastor, quem é o líder do departamento, quem é, sabe? É isso, você ensina, você ali na igreja, você leva o seu filho para poder ter comunhão. Lá não é perfeito, não é o lugar, não, você é imperfeito, mas você está ali. Você é imperfeito, mas você está ali. Então, nós vamos viver numa geração que quer exterminar com a igreja local, com abraçar, com olhar nos olhos, com você comungar mesmo, cear com a outra família. É ali que seus filhos têm que casar. Se você não vai na igreja, se você tem os filhos pequenos, seu filho vai casar com quem? Você quer que ele arrume uma cristão como? Você não vai na igreja, você não relaciona com pessoas. Onde que você vai? A palavra fala sobre o dízimo, a palavra fala sobre a oferta. Levai a oferta, mantimento na minha casa. Aqui querem acabar com a igreja e é Satanás que quer acabar com a igreja. Não, fala com a sua mãe em nome de Jesus para voltar a congregar. E a pessoa que ela não congrega porque ela sofreu com alguém da igreja, porque ela sofreu com alguém, então significa que ela ainda carrega aquilo no coração. Ela ainda carrega, e aqui raiz de amargura não pode ficar no coração. Não pode, não combina. Uma pessoa ela não é grata se tem raiz no coração, se tem raiz de amargura no coração. Perdoa e vai para outro lugar. Vai para outro lugar frutificar. Não precisa de ficar ali onde você sofreu, mas o importante é você não deixar de congregar. Não deixe e não fica pulando de igreja em igreja, não, sabe por quê? Todo lugar você vai encontrar o defeito. Todo lugar. É igual quando a gente divorcia, casa e arruma outro marido, divorcia, casa e arruma outro marido. Aqui, todo casamento tem os seus problemas. Todo casamento, todo desafio. Não pensa que você vai sair, vai arrumar outro que vai ser melhor. Não vai. Eu já vi muito. Eu tive uma vez o testemunho de uma menina que me impactou tanto. Eu conheci ela num congresso que eu fui. Uma menina nova, bonita. No congresso, ela e o marido dela. Um casal muito, sabe? Muito abençoado, um casal simpático. A gente conheceu eles nesse congresso. E aí nós começamos a conversar. E depois eu comecei a seguir ela nas redes sociais e tudo. E aí eu vi que depois, de repente, ela começou a fazer imagem, negócio de imagem, depois code, depois não sei o que, começou a fazer os negócios na internet e tal. E aí depois eu vi que o marido dela era pastor e eles separaram. Separaram porque ela queria conquistar, ela queria mais coisa da vida, ela era muito empreendedora e começou aí, foi. Aí depois depois eu vi que ela casou com outra pessoa. Ela casou com um que também era empreendedor, não sei o que, fazia isso, né? E aí, nisso ela veio aqui, e aí eu encontrei, ela falou assim, vamos encontrar e tal, a gente conversava com o negócio, encontrei com ela e com o marido dela, ela tava com o marido dela depois, e ela chegou perto de mim e falou assim, eu me arrependi tanto de ter deixado o meu primeiro marido, tanto, porque ela falou assim, eu vi que o que faltava no outro, esse aqui tem demais que me incomoda. E eu dava muito mais certo.
o meu primeiro marido, mas agora o outro marido dela já estava casado com filho e foi ela que deixou o marido. Então, não adianta, você vai chegar, o que um tem, o que no outro tem. Aqui, gratidão por aquilo que você tem, por aquilo que você tem. Gratidão pela sua igreja. Chega, vai, muda de lugar, sabe? Não fica mudando de lugar em lugar não, porque vai ter defeito, você trabalha os defeitos. Tem coisas que são absurdas, a gente sabe. Mas o importante é você não deixar de congregar. Não deixa. Vai, continua indo na igreja, continua fazendo o que você tem que fazer. E Deus vai te abençoar, eu tenho certeza disso. Vamos, então, aí, fica aí quietinha, nos últimos 20 minutos nós vamos fazer a oração, nós vamos abençoar o nosso espírito, para nós recebermos essa satisfação, essa alegria. Nós vamos agora plantar no nosso coração a semente da alegria, a alegria do Senhor. Nós vamos colocar a nossa alegria no Senhor. Você crê que daqui para frente, dessa não tem nada místico na oração, nós vamos abençoar o nosso espírito, é a atitude de você receber aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Em nome de Jesus. Vamos então, se puder, apagar a luz. Eu já comecei com a luz aqui apagada. Eu vou colocar uma música aqui pra gente colocar. Feche os seus olhos. Aí também tenho, Tati, muitas histórias para contar. Então vamos lá. Vamos abençoar o nosso espírito nessa hora, em nome de Jesus. E você vai sair daqui recebendo essa bênção da alegria. Fale ao seu espírito, em nome de Jesus de Nazaré. Ouça com o seu espírito a palavra de Deus para você. Vá e desfrute de comidas seletas e bebidas e doces e mande alguns para aquele que não tem nada preparado, porque esse é o dia consagrado ao Senhor. Não fique aflita, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu te abençoo. Vamos tirar aqui só eu vou tirar aqui os comentários só agora na hora da oração e depois eu vou ligar de novo, tá? Para você realmente receber isso no seu espírito. Isso é algo poderoso demais. Eu te abençoo por você conhecer a alegria do Senhor, que é a sua força. Eu te abençoo com conhecimento da alegria, da paternidade do Senhor, de maneiras profundas e que te vivifica. Eu te abençoo com a lembrança dos momentos em que Deus demonstrou a sua paternidade por você. Eu te abençoo com a ampliação do seu espírito para saber profunda e profundamente que o seu Pai está satisfeito com você, do jeito que você é. Eu te abençoo por você receber a verdade sobre a sua identidade, legitimidade e o direito que você tem de filha. Antes de você ser mãe, você é filha de Deus. Eu te abençoo para você saber quem é você aos olhos de Deus, o seu Pai, e por beber profundamente da alegria que Ele tem por quem você é. Eu te abençoo para você absorver com seu espírito os grandes detalhes de Deus, seu Pai, ao enviar um anjo a uma jovem para dizer-lhe que ela havia encontrado graça com ele e daria a luz a Jesus Cristo, o Messias. Antes daquele momento, ela não tinha ideia do favor que ela tinha aos olhos do Pai, o quanto ele a amava e o quão satisfeito ele estava com ela. A alegria que o Senhor tinha nela deu-lhe forças para enfrentar os meses difíceis que viriam.
Eu te abençoo para você conhecer esse tipo de alegria em momentos e circunstâncias difíceis. A alegria de Maria era porque ela é escolhida do Senhor. E como ela sabia que ela era escolhida para ser mãe do Salvador, ela passou por momentos de dificuldades. E a mesma alegria que esteve sobre Maria, que enfrentou aquela situação difícil para dar vida ao propósito, você também vai passar por situações difíceis, mas com alegria, porque você deu vida a propósitos. A sua família, ela é um propósito de Deus. Os seus filhos é um propósito de Deus. Eu te abençoo com receber a verdade da vida de Gideão, que não sabia que Deus olhava para ele com benevolência. Gideão se via tão mal, ele se escondia. Ele não tinha ideia de que Deus sabia que ele existia, mas Deus o viu como poderoso guerreiro que ele projetou antes da fundação do mundo para livrar Israel das mãos dos medianitas. Eu te abençoo para experimentar a alegria que seu Pai sente em seu espírito. Eu abençoo você sabendo que a alegria que seu Pai sente ao te ver hoje é diferente do que era ontem. Porque você está aqui, nós estamos aqui nessa live da gratidão. Eu te abençoo com alegria e um toque de Deus para selar o seu coração e seu espírito, que você tem favor aos olhos dele e que ele comunica ao seu coração e espírito que você continue tendo graça aos olhos dele, que ele comunique os seus propósitos para você, que não podem ser derrotados. Eu te abençoo cumprindo a alegria de Deus que você está levando e que te levará a fazer as coisas certas, na hora certa, da maneira certa, com as pessoas certas. Eu te abençoo para você saber que você está tão sintonizada com o Espírito Santo que você sabe intuitivamente em seu espírito que você está no lugar certo e que você deve estar fazendo tudo o que é certo. Deus chamou você com essa missão para cuidar desse filho. Deus chamou você para ser esposa desse marido. Deus chamou você para administrar essa família. Eu te abençoo para você conhecer a alegria do Senhor, que te dará forças para você seguir em frente, para suportar adversidades como um bom soldado, para realizar, para cumprir, para preparar totalmente e enfrentar a dor com firmeza. Eu abençoo por você conhecer tão profundamente o prazer que Deus tem em você, que a oposição de outras pessoas nada significará nada para você. Que você se recupere prontamente dos desapontamentos e retorne rapidamente ao centro da alegria de Deus. Isso é poderoso demais. Eu quero essa bênção para minha vida. Eu te abençoo com a superação da dor, da tristeza, da vergonha, do desânimo, de todo tipo de emoção negativa, por ter que fazer uma correção no meio do caminho. Eu te abençoo para você saborear a alegria do Pai que Ele tem em você. A alegria em um nível elevado que Ele preparou para você viver. Ele planejou você, Ele planejou seus filhos, Ele planejou a sua família, Ele planejou a sua história. Ele desenhou você para esse momento particular na história. Ele escolheu você na época certa, na história certa que o mundo está vivendo agora. A família na qual Ele colocou você e todos os dias até agora. Sua habilidade, as habilidades que você possui, seus planos para você estarão sempre diante do trono por toda a eternidade e você pode se alegrar por isso. Eu te abençoo com a força permanente para você estar onde Deus te colocou e para cumprir o que Ele te chamou para fazer, porque você pode beber profundamente agora da alegria que Deus Pai tem em você como sua amada obra-prima criada para os seus propósitos. Eu te abençoo em nome de Jesus de Nazaré. Eu amo essa oração. Eu amo essas orações. Chama Oração para o Seu Espírito. É um livro em inglês. E eu vou traduzir essas duas orações e vou passar para vocês
e que nós possamos receber essa alegria do Pai, como nós abençoamos o nosso espírito nessa hora. E aqui, faz essa coisa louca que eu falei para vocês, que vocês vão ver que você vai ser transformada de dentro para fora. Chega na frente do espelho, assim, antes de tomar banho, e agradeça por tudo. Comece agradecendo. Eu agradeço pelo meu cabelo, eu agradeço pelos meus olhos, eu agradeço pelos meus lábios, pela minha boca. Eu agradeço, Senhor, pelos meus seios, eu agradeço pela minha barriga, eu agradeço pelos meus braços, eu agradeço pelo meu corpo, eu agradeço pelas marcas que eu levo. Eu agradeço por tudo. Eu agradeço porque o Senhor esteve comigo, o Senhor está comigo. Eu achei muito forte, né, da Camille. O que seu corpo? Seu corpo é um guerreiro, ele passou por tantas coisas e ele está aqui, né? E você de ser a alegria de ser quem você é. Gente, isso é poderoso demais. Vou te falar. Se você, mãe, descobrir esse segredo, essa arma da gratidão, aí você abençoa, você se alegra, você fica grato e você abençoa. Senhor, eu abençoo os meus órgãos internos e externos. Senhor, eu abençoo, Senhor, o meu útero, o meu ovário, mesmo aquelas que não têm. Eu já falei para vocês. Mesmo aquelas que não têm. Você tem no reino espiritual. Você tem no seu espírito, você tem útero, você tem ovário. Senhor, eu agradeço pela menstruação que me incomoda, mas que o Senhor tem a história de redenção dentro de mim. Você sabia que a história nós carregamos, nós co-criamos com Deus. Deus tem me falado tantas coisas. Gente, as ministrações que Deus tem dado para o meu espírito é tão forte, tão forte. Deixa eu falar para vocês, na nossa conferência, nós vamos ter esses momentos assim, sabe o que era a tenda vermelha, né? Na história de Diná, a tenda vermelha, as mulheres se reuniam ali e elas se reuniam dentro daquela tenda vermelha para trocar histórias. Por isso que eu amei a história da Camille aqui hoje. Ela não tem o seio esquerdo, mas ela se alegra por estar viva. E essas histórias, se você tem elas muito bem resolvidas na sua vida, você tem mais amor à vida. E principalmente no mundo que nós vivemos hoje, e você ensina aos seus filhos, às suas filhas, né, as filhas, como que é importante elas aprenderem sobre isso, para que os homens, né Monique, para que os homens aprendam isso, a tratarem as mulheres melhor, as mulheres à tenda vermelha, quando ali elas estavam no ciclo menstrual, elas entravam para dentro da tenda vermelha, mas ali não é, ainda vou dar esse estudo ainda, ali não é porque era sujo, não é o sujo que está falando ali no original, não era um sujo de sujeira, tanto que ali elas passavam pelo momento de elas saíam dali limpas, elas ofereciam, elas passavam pelo momento de limpeza mesmo, mas limpava tudo. E porque Deus cuidava delas, e ali na tenda vermelha que ficava fora do acampamento, era uma mulher cuidando da outra, porque elas menstruavam quase todas juntas. Gente, isso é muito interessante. E ali as mães iam ensinando para as filhas, as avós iam ensinando para as netas dentro das tendas. Isso é poderoso demais. Ensinando como que o que era aquilo, o que era o ciclo, o que era. E essas mulheres, elas eram tão conectadas, né, com elas, com coisa. Os homens aparecem muito ali, a gente tem uma perspectiva, né, mas as mulheres, elas ajudavam os homens, né, em tantas coisas. Nessa época, a gente vive sim numa sociedade patriarcal, mas muito do que a gente perdeu na nossa essência de mulher é culpa nossa, nós que procuramos esse lugar. E deixa eu te falar, o que mais o feminismo faz é tirar as mães de dentro do lar, tirar esse lado nosso materno. Por que
querem acabar, exterminar com o nome mãe? Por que não é leite materno mais que eles querem colocar? Eles querem colocar leite humano. Não é leite humano, é leite que sai dos nossos seios. Ainda que você não teve a oportunidade de amamentar, ainda que você não pôde amamentar, você é aquela que gerou. Você é aquela que deu vida e os seus seios, eles foram feitos para poder dar leite. Isso é maravilhoso demais e nós nutrimos. Ainda que você não tenha leite nos seus seios, você pode nutrir a sua casa espiritualmente falando, porque aquele leite que só sai da mulher, ele é rico demais naqueles momentos, naqueles primeiros momentos da vida de uma criança. É de você que sai. É de você, mãe, que sai. Eu falo assim, o pai faz falta na vida de um filho, mas uma mãe faz falta demais. Muita falta. Prestem atenção, nós fomos escolhidas para criar com Deus. E quando nós somos alegres por nós sermos mulheres, quando nós somos felizes por nós sermos mães, a gente se posiciona melhor. Como mulher, como mãe. Teve uma época na minha vida, eu não tinha muita paciência para mulher, sabe? É porque a gente convive com tanta fofoca, tanta coisa, sabe? Tantas coisas que a gente convive. Chega uma época que eu falei assim, nossa, tão difícil, sabe? Eu não sentia verdade nas mulheres, era uma coisa assim, eu tinha que perdoar, sabe? As mulheres, eu sempre fui criada assim no meio de... E aqui em casa sempre homem, né? Meu marido, e eu casei muito nova. Então eu falei assim, Deus, eu tenho que me alegrar porque eu sou mulher, porque eu sou mãe. E Deus me deu um amor muito grande pelas mães, né? Porque nós geramos e Deus, ele pode fazer isso por nós. Faça esse exercício, vocês vão fazer? Colocar ali e começar a agradecer, né? Porque você tem essa sobrancelha, porque você tem esse rosto, porque você tem os seus seios, porque você tem as suas pernas, porque você tem as suas marcas, porque você tem unha que você pode pintar. E agradecer por você ser mulher. E essa alegria vai encher o seu coração e que essa alegria vai transbordar para sua família, amém? Você recebeu alegria aí hoje? Através dessa oração eu recebi. Você recebeu? Eu recebi demais, gratidão demais, né? Da gente estar aqui, da gente estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo. Eu não tenho postado porque minha vida esses dias eu falei assim, tá uma loucura e eu fico cobrando muito de mim, né? Por que eu não postei? Eu tenho que postar, vou postar. E isso me deixa triste de eu não conseguir, porque várias coisas acontecem. Mas eu falei assim, eu não vou me entristecer, eu vou colocar aquilo que eu posso colocar e tô fazendo o e-book, e depois tudo vai estar lá no e-book para vocês. E antes de dezembro eu vou fazer tudo, vou colocar tudo, até aquelas pesquisas que a gente fez da ciência, eu vou colocar para vocês aqui, para vocês fazerem essas 2 orações, e a partir de amanhã nós já vamos chamar a alguns testemunhos de gratidão mesmo, e são poderosos, gente, poderosos demais. Prepare o seu coração para você receber essa tenda. Depois eu vou dar esse estudo, a gente vai poder fazer esse estudo. Essa tenda, tenda vermelha é onde as mulheres trocavam experiências, e aonde elas contavam histórias, e aonde elas aprendiam com a história das outras, sabe? Elas contavam histórias de todas as partes, e ela ensinava também as mulheres a respeito do ciclo, a respeito do ciclo menstrual. Então umas ali ensinavam para as outras, e as crianças, as mulheres que iam ficando mocinha, elas aprendiam com isso é uma prática em Israel, né? Eu estava estudando sobre a tenda vermelha, e eles fizeram de acordo com a passagem, o texto bíblico de Diná, que era filha de Jacó. Mas depois eu vou passar a gente vai fazer uma série sobre a tenda vermelha.
vai fazer uma série sobre isso. E nós vamos aqui compartilhar histórias e como que elas se maternavam, elas ensinavam a outra a ser mãe, elas mesmas sendo mães, sendo avós, e elas ensinavam as outras, ensinavam as meninas que estavam ficando mocinhas a serem mães, né? Olha, Rosama, olha, a Isona, eu também venci o câncer, maravilha demais. Maravilhoso demais. Nós vamos fazer, vai ter muitas coisas aí pra acontecer. Eu tô esses dias, Deus tem me falado tanta coisa no meu espírito, tá chegando a hora de eu, né, de eu falar e de eu ministrar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E prepare para a conferência de 2022. Gente, tô vendo se eu consigo levar uma pessoa, mas a gente já tá assim, vai ser maravilhoso demais, 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 viu? Vamos então, eu queria ficar aqui a noite inteira com vocês, mas nós precisamos de dormir e amanhã a gente está de volta, faltam apenas 4 dias e eu tenho certeza que você não é mais a mesma, não é mais a mesma. Essa tenda vermelha que nós fizemos aqui esses dias, essas trocas de experiência, essa gratidão que nós estamos esperando foi poderoso demais. Olha, nós aprendemos a usar, estamos aprendendo a usar essa arma da gratidão. Vamos entrar num ano diferente, você vai ver. Isso aí é certo. Você vai ver o que esses dias vai fazer na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Aquela pessoa que ela tem fé, ela começa a profetizar. Nós vamos entrar esse ano, nós vamos findar o ano já, né? Com muita alegria no nosso coração. Muita alegria. Lá, Neemias, ele chamou o povo para agradecer antes de reconstruir. Antes de reconstruir. Então, nós vamos colocar ali nós vamos agradecer antes da gente construir o ano de 2022. Antes da gente construir ele, porque é uma construção que a gente está fazendo. Então, antes da gente construir, né, para a vida dos nossos filhos, para a nossa família, antes da gente construir esse ano, nós vamos agradecer. Nós vamos ser agradecidas. A conferência é o seguinte, a conferência ela já está, já esgotaram as vagas, por quê? Mas a gente vai ver como que vai acontecer depois do carnaval. Ela vai ser em Bragança Paulista, São Paulo, nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2022. Assim que passar o carnaval, porque se tiver o carnaval, a gente não sabe como que vai estar a onda do Covid. Se Deus quiser, eu creio que em nome de Jesus, o carnaval não vai existir esse ano no Brasil. Eu ainda creio que eles vão parar o carnaval. Mas a gente vai ver o que vai dar depois. E aí a gente vai abrir mais 50 vagas. Lá pode só 150. Então 100 já foram preenchidas. Então aí eu aviso para vocês lá para depois do carnaval mesmo, a gente abre, faz um plano de pagamento, vocês podem ir depositando. A gente teve que mudar a data 2 vezes, mas dessa vez não vai mudar. Então como a gente está obedecendo as regras tudo certinho, então a gente fechou para 100. Mas se depois do carnaval tiver tudo tranquilo, que eu creio que em nome de Jesus vai estar, aí nós vamos abrir mais só 50 vagas, tá bom? Então, por enquanto, já está preenchidas as vagas, mas depois do carnaval a gente volta a se falar a respeito disso. Tem muitas me perguntado a respeito da blusa Mães que Oram. A gente vai começar a fazer pedido em janeiro, tá bom? Em janeiro nós vamos começar a fazer o pedido e aí o pedido vai ser daquele jeito que eu falei com vocês. Vocês pagam 50%, espera 30 dias para fazer, que esse é o jeito, né? Porque a gente não confecciona, a gente não faz assim, não é, né? Vou em nome de Jesus esse ano fazer muitos produtos, vou ter, eu já tô me alegrando, né? Muitos produtos e condição de fazer, mas por enquanto ainda vai ser assim. Aí ainda temos o colar, tem muitas mães comprado. A gente tem alguns ainda. Qualquer coisa, você entra em contato pelo direct com a gente, tá bom? Muito grata por esses dias, por vocês, por aquilo que Deus, o Espírito Santo está fazendo conosco. Eu amo vocês demais. Eu sou muito grata mesmo por ter conhecido pessoas tão especiais, por vocês estarem na minha vida. Olha, tem a Tati do Beto, que eu não conheço pessoalmente, que eu desejo muito conhecer. A Alessandra,
que eu não conheço pessoalmente. A Paloma eu conheci pessoalmente na conferência, né? Paloma é uma das nossas líderes lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Marilene, que é de Canérica, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas eu ainda vou conhecer, nós estamos mais pertinho, né? A Ruth, era você que ia na conferência, depois não deu para ir mais, eu não sei se era. Ruth, eu quero conhecer muito pessoalmente. E a conferência é esse lugar, né? Que a gente tem a oportunidade de conhecer bela arte, aquela Reis da Terra, que sempre tá aqui, todo mundo junto. Almeida, a Luísa, a Bárbara, que falou, né? A Bárbara. Eu creio que ainda a gente vai, mas nós, na conferência eu já tô assim, já tô agradecendo por aquilo que Deus vai fazer. Tantas coisas têm passado na minha cabeça e essas ministrações, elas vão todas estar nesse mesmo lugar. Quem foi na nossa conferência de 2019, gente, até hoje, nunca voltei assim, transformada, diferente, e frutos que permanecem, não é algo que passa com os dias, é algo que marca. Eu não consigo nem explicar para vocês, né? Quem que teve na nossa conferência aqui? A Paloma teve, a Ivone teve. Gente, é algo sobrenatural, né? Vamos se encontrar na conferência, né, Paloma? E esse ano vai ser E no princípio. E tudo nós vamos voltar ao original, né, Ivone? A Ivone, conheci ela, a Ivone quer dar um abraço nela de novo. Amém, Luísa? Isso mesmo, em nome de Jesus. Vamos abrir mais vagas para todas irem, né? Em nome de Jesus. Um beijo para vocês, bom dia, tenham bons sonos, descansem, que vocês tenham um sono reparador e eu também. Em nome de Jesus e até amanhã. Beijo.